Dando sequência à nossa série, eu vou falar agora sobre essa briga interna que você vive hoje, com medo de dar um próximo passo, pelo medo do que esse passo pode te gerar. Então vamos ser diretos e vamos falar sobre o passo número um. Sabe esse nome que você está tentando, esse diagnóstico que você está tentando dar? Deixa eu te falar, você não precisa de diagnosticar o seu relacionamento para saber o quanto ele te faz mal. Não importa se ele é narcisista, se ele é abusivo, se ele é tóxico, não interessa o nome que a gente vai dar. Se ele te faz mal, ele tem que ir embora. A gente aprendeu a suportar tudo em nome do amor. Mas quem aceita tudo em nome do amor, a gente precisa desconfiar se existe amor de verdade, ou se já não se tornou um vício emocional. Então você, queridas e queridos, você não está dramática, você não é sensível demais. O nome disso é manipulação. O nome disso é abuso psicológico. Uma sugestão prática: comece a anotar. Tenha um diário, um bloco de notas no celular, com senha, um e-mail privado. Anote as situações e, pelo amor de Deus, coloque em um lugar onde a pessoa não possa descobrir. Porque se você anota e a pessoa descobre, você vai trazer um caos maior ainda. Mas é necessário você anotar. Por que que eu digo isso? Porque lembra da dissociação cognitiva, do gaslight, que a pessoa ela ela faz você duvidar de você mesmo para que você ache que você é louca, só para ter que acreditar na verdade que ele conta? Então, para isso, coloca lá: "Hoje ele disse X". Eu me senti Y3. Depois ele negou. Mas eu disse isso, eu anotei. Então realmente não estou ficando louca. Quando você relê o que escreveu, a manipulação ela começa a perder força, porque você vê o padrão com clareza, você percebe a manipulação. A escrita, aos poucos, ela vai vencendo o gaslight. Quando acontecer uma discussão e você sair confusa, faça uma pergunta simples para você: "O que que eu estava tentando explicar? E como que a conversa terminou?". Escreve. No final vai ser: "Comigo pediram desculpas". Mas espera aí, por que que eu pedi desculpas se a conversa começou dessa forma? E aí você começa a criar um senso de racionalidade para você se proteger da manipulação da outra pessoa. Essa pergunta ela te devolve para a realidade. Passo 2: recupere sua referência interna. Você perdeu a bússola e você está usando a bússola dele. Volte a usar a sua. Faça a pergunta da amiga: se a minha melhor amiga me contasse que o marido dela fez isso com ela, o que que eu diria? Escreve. Se a minha amiga me contasse que o meu ex, que o marido dela, falou para ela não usar um short, porque o short que ela vai usar é um desrespeito por ser vulgar e isso envergonha ele, o que que eu pensaria? Será que eu acharia normal? Porque quando a gente analisa o caso da outra pessoa, a gente não tem tanto vínculo emocional. Então você tende a ter uma visão mais crua, sem tantas referências internas. Quando você analisa a sua própria história, você tem medo envolvido, você tem um padrão de comportamento já que é absorvido, você tem uma tendência a diminuir por medo daquilo que você vai enxergar. Se você fizer essa pergunta, você vai conseguir ter uma consciência maior se aquele comportamento é normal ou não é normal para você. E se não é normal para ela, automaticamente você vai saber que aquilo não pode ser normal para você também. Então, são formas de você se enganar menos. Comece a fazer pequenos movimentos de conexão com você. Comece a ouvir música,
aquela música que você gosta e que você sabe que parou de ouvir porque a outra pessoa começou a questionar os seus gostos musicais, começa a ler um livro. Conhecimento, gente, é a única coisa que ninguém pode retirar de vocês. Eles falam que conhecimento é poder. Eu discordo. Poder é o que a gente faz depois de ter o conhecimento que a gente adquiriu. Você não está tendo nenhum tipo de atitude radical aqui. Você só está se fortalecendo para você ir recuperando suas referências internas. E são pequenos movimentos que começam a te resgatar. Por quê? Porque você começou a se afundar com pequenos movimentos também. Vai numa padaria sozinha, dá uma volta no quarteirão. Eu estou falando literalmente. Para você poder sair um pouco da zona de conflito e poder pensar mais com a própria consciência. Pequenos movimentos. Onde você lembra que você gostava de ir? Quem você gostava esqueci a palavra, como você era antes dele. Resgate essa pessoa que você era antes dele. Passo 3, fortaleça sua rede de apoio, isso é muito importante. O manipulador, ele te isolou, e você provavelmente está longe de todas as pessoas que poderia te fortalecer, porque se você estivesse perto dessas pessoas, essas pessoas seriam uma ameaça para ele, porque essas pessoas iriam tentar alertar você. Quanto mais ele consegue mantê-las longe, mais isolada você fica e mais dependente você se torna. Ele te afastou das pessoas que poderiam te abrir os olhos. Você sabe disso. Então, aos poucos, retome. Mande uma mensagem para aquela amiga que você não vê há muito tempo. Comece a visitar sua família ou pessoas que você considera da família. Procure grupos de apoio. Você não precisa chegar contando tudo, dizendo: "O meu marido é narcisista". Não precisa, você pode começar dizendo: "Eu não estou me sentindo bem, as coisas não estão legais lá em casa, preciso conversar um pouco". Quebra o silêncio, é esse o objetivo. O silêncio é a maior arma do abusador, porque ele te mantém preso na ignorância. Passo 4, claro, ajuda profissional. Terapia não é luxo. Terapia não é para quem é fraco, pelo contrário. Terapia é para quem quer ser forte, porque já tentou ser forte tempo demais até enfraquecer. Problema, gente, não faz terapia quem tem problema. Problema todo mundo tem. Faz terapia quem quer resolver os problemas. Um psicólogo especializado vai te ajudar a organizar essa bagunça mental. Vai te ajudar a validar o que você sente, a reconstruir sua autoestima que está triturada. E dependendo do caso, procure situação jurídica. Saber os seus direitos te dá mais consciência. Saber que você tem amparo legal ajuda a diminuir um pouco o medo e reduz a sua ansiedade. E o passo 5, que é um plano de segurança. Se você sente que existe risco, se você tem medo da reação dele, planeje, tenha seus documentos organizados, tenha cópias em lugares seguros, tenha uma reserva financeira, se possível. Tenha um código com alguém de confiança para emergências. Isso é muito, muito sério, gente. Cada caso é único e é por isso que é tão perigoso passar por isso sozinho. Quando você tem uma palavra de referência, essas palavras elas mudam muito com o tempo, porque o abusador ele começa a pesquisar isso também. Tem alguns bares que você, quando vai ao banheiro, você combina uma palavra com o garçom, com o barman, a própria polícia militar tem alguns códigos, tem gente que eu já vi ligando para a polícia pedindo hambúrguer, um hambúrguer, por favor. O policial, ele já é treinado para saber que você não pode pedir ajuda e o código vai te ajudar a, a ter mais rota de fuga. Então eu quero te dizer uma coisa, olhando no fundo dos seus olhos, você não é fraca,
Você não é fraca por ainda estar nessa relação. Você está fazendo o melhor que consegue com as ferramentas emocionais que tem disponível hoje. Sobreviver a um narcisista exige uma força descomunal. E você tem sobrevivido, não se esqueça disso. Mas reconhecer que algo está errado, assistir esse vídeo até aqui, isso já é um movimento de coragem absurdo. Isso já é o início da sua virada. Não se cobre tanto. Lembra dos pequenos passos? Vamos começar por aqui. Você merece um relacionamento onde você não precisa ter medo de ser você. Você merece a paz.